sábado? Vamos lá, título da lição, verso. Você vai receber, não é o que está pedindo. A caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá caminho de morte. Provérbios 2:2. Ok. Antes da gente estudar a lição, vamos aos objetivos da lição dessa semana, para a gente ver o que a gente tinha que ter aprendido, sentido e praticado a partir do estudo da lição dessa semana. Então, quem está com a lição de professor, lá no finalzinho dela, tem os 3 objetivos para a lição. Então, primeiro objetivo, qual era o conhecimento que a gente tinha para aprender nessa semana? Os seres humanos, com sua perspectiva limitada, precisam de sabedoria de Deus para não serem enganados. Então, o conhecimento da lição dessa semana passa por 2 questões básicas. Primeiro, a percepção ou o entendimento de que a visão ou a perspectiva humana tem um limite. Portanto, a gente não enxerga as coisas de forma completa, a gente enxerga as coisas de forma parcial. Por causa disso, a gente precisa de alguém que enxergue de forma completa. E esse alguém, Deus. A sabedoria de Deus vê as coisas de forma completa. Ao colocarmos a nossa perspectiva debaixo da perspectiva de Deus, a gente passa a enxergar o cenário completo, então a consequência é não somos enganados. Portanto, dentro desse objetivo de conhecimento tem 2 aspectos importantes: a nossa limitação e a quantidade de coisas que nos enganam. Esses 2 elementos são cruciais para a decisão que o ser humano tem que tomar de entregar-se à sabedoria de Deus. Dentro dessa estrutura, uma vez descoberto que existe isso, vivemos num mundo de engano e nossa visão é limitada, portanto não conseguimos compreender ou perceber por antecipação todas as artimanhas propostas por Satanás nesse mundo. Qual é o sentimento que deveria brotar do coração humano a partir de perceber isso? Sentir? Desconfiar de sua própria sabedoria, mas sentir segurança na sabedoria de Deus. Então, uma vez que eu entenda que a minha visão é limitada, eu devo sempre desconfiar dela. E a partir do momento que desconfio da minha própria sabedoria, confiar naquele que vê todas as coisas, a sabedoria de Deus. Qual é a prática? O que a gente deve fazer a partir do momento que sinta isso ou perceba isso? Buscar aprender a partir da luz proveniente da ampla e correta perspectiva de Deus e viver nela. Então, nossa prática qual é? Então, qual é a forma prática que eu tenho que usar, ou de que forma prática eu tenho que proceder para que de fato aconteça isso? A minha perspectiva esteja debaixo da perspectiva de Deus. Bom, eu tenho que aprender. Então, buscar aprender a partir da luz que vem desse Deus. Aonde? Aonde está a sabedoria de Deus revelada ao humano? Na sua palavra. Para quem não teve a sorte de nascer lá entre o ano 0 e o ano 27, só tem um jeito de aprender. E esse jeito de aprender chama-se a palavra de Deus. Há um segundo jeito de aprender, mas ele depende da palavra de Deus para ser lido de forma correta, que é a natureza. Mas eu só consigo olhar para a natureza e interpretá-la de maneira correta se eu conheço a palavra de Deus. Caso contrário, minha compreensão da natureza, ou minha leitura da natureza, se equivoca. Ela se atrapalha, ela se confunde. Então, esse conceito de aprender faz parte do desenho da lição dessa semana na parte prática. Ou seja, temos que aprender a partir da palavra de Deus. Posto isso, voltamos lá para o início da lição. A lição dessa semana varre 3 textos do livro de Provérbios. Um texto de nível reflexivo e prático, como os demais textos que a gente já vem estudando, e 2 deles de nível teológico. Particularmente o último deles é bastante carregado de um modelo teológico, que é Provérbios 14, 15 e 16. No contexto de Provérbios 14, a discussão que aparece nesse texto compara 2 grupos de pessoas. De um lado, o louco ou o insensato, do outro lado, o sábio, aquele que ouve a sabedoria de Deus. Dentro desses textos, a gente viu algumas características do grupo dos insensatos. E aí a lição fez o favor de separar em bloquinhos. Se você abrir a sua lição de domingo, ela começa com essa
separação. Quais são os tipos de abordagem ou os tipos de atividades ou as coisas que regem a personalidade daquele que é insensato. E aí tem 4 características que a lição exaltou nessa semana, destacando aí o texto, 5 características que a lição destacou a respeito do insensato. Primeiro, o insensato fala de que jeito? Com soberba. Isso está lá no texto de Provérbios 14:3. Ou seja, uma das características marcantes dos loucos, dos insensatos, é a soberba. Ou seja, a apresentação da sua fala, ela é orgulhosa. Por que orgulhosa? De onde vem esse orgulho na mente do insensato? Ele acha que sabe. Só isso. Ele se acha. Ou como a gente diz, ele se basta. Essa postura do insensato de falar com soberba, ou agir com soberba, ou se apresentar com soberba, vem da sua falta de conhecimento. Parece curioso isso, né? Que alguém seja orgulhoso na sua falta de conhecimento. É que ele não tem consciência disso. Ele se vê dessa forma. Essa característica de soberba impede que o insensato encontre a sabedoria. Porque se ele acha que sabe, ele acha que o outro não sabe. Principalmente Deus. A segunda característica que aparece em decorrência dessa atitude do insensato é que ele zomba da sabedoria. Então, no momento que alguém apresenta algo que é diferente ou é distonante daquilo que ele tem como verdade, ele zomba disso. Por isso ele é chamado de louco ou de insensato. Porque ele não sabe, muitas das vezes acha que sabe e zomba de quem de fato sabe. Na sequência disso aparece uma característica curiosa do insensato. O insensato, ele é crédulo. Espera lá, mas tem alguma contradição aqui. Se ele acha que sabe e zomba da sabedoria, como é que é crédulo? É mais que isso. A superficialidade do insensato faz com que ele acredite em qualquer coisa. Portanto, qualquer coisa que se alinhe àquilo que ele acha que sabe, ele acredita. E, portanto, ele é volúvel. Ele crê numa coisa hoje e pode crer numa que é o oposto dela amanhã e numa terceira no dia seguinte. Essa é uma característica do louco. E ele crê na ingenuidade dos que creem a verdade. Em certo sentido, sim. Sim, nós temos assim, por exemplo, a gente às vezes discute e fala que Deus é o Criador. Aí o cara começa a argumentar ao contrário. Não, não é o Criador. Isso é o ser humano. Todas as coisas vieram do quê? Da evolução. E aí vai explicar para o evolucionista isso aí. É uma forma. É uma forma de crença naquilo que é uma explicação ingênua das coisas. Mas tem uma coisa importante aí atrás disso. O crédulo, ele não acredita na ingenuidade do outro no sentido da ingenuidade pura, aquele desenho bíblico de ingenuidade. Ele acredita na ingenuidade do outro, na incompetência que o outro tem de compreender. Ou seja, o outro é bobinho, coitadinho, não sabe do que está falando. Isso está ligado à soberba e à zombaria da sabedoria dos dois níveis iniciais do insensato. Então, a forma de olhar essa ingenuidade é a ingenuidade tola, não é a ingenuidade pura. Por quê? Porque o insensato não é puro. Exatamente pelo seu orgulho soberbo, ele não é puro. A gente tinha levantado a mão e eu perdi quem foi. A gente vê que é diferente daquele discípulo de Jesus que não acreditava, mas no momento que ele viu Jesus e a cicatriz, ele ajoelhou e acreditou. Então, ter dúvida é uma coisa e você acreditar. Se eu comparo Tomé e Judas, isso fica bem nítido. Enquanto Tomé tinha dúvidas e dificuldade em crer, mas ele não zombava da sabedoria, Judas tinha a verdade, compreendia a extensão disso, mas estava acima disso. Então, ele era a própria lei, ele mesmo.
Então esse é o contexto de comparação entre esses dois sujeitos. Por isso eu pontuei que a ingenuidade tem um outro fator. Enquanto o modelo de ingenuidade de Tomé é puro, o modelo de crença na ingenuidade de Judas, ele é maquiavélico, ele é maniqueado de uma série de outras intenções ou de outros interesses. Isso é parte do desenho do intenção. Outra coisa interessante é que a resultante dessas atitudes do insensato demonstram-se na sua forma de convivência. O insensato é impulsivo. Por que impossível? Porque ele faz e depois pensa, se der tempo. Ele age e depois reflete, se der tempo. Então, ele é impulsivo por natureza. E o insensato oprime os outros. Por quê? Simples. Se ele acha que tem a verdade, se ele acha que os outros são tolinhos, se ele verifica que a sua verdade tem que ser a verdade que permanece, a forma de ele fazer com que isso aconteça é a opressão. Ele passa por cima de tudo e todos, exerce opressão ou intolerância para que a sua verdade se manifeste ou o seu jeito seja o jeito das coisas acontecerem. Essas características do insensato o afastam da compreensão da verdadeira sabedoria. Por quê? Elas afastam qualquer possibilidade de que exista uma verdade que ele ainda não conheça. Qual a diferença do insensato e do sábio? Próximo bloco, lição de segunda-feira, trazia as características do sábio presentes nos mesmos textos. Então, cada texto de Provérbios contrastava um com o outro. Então, Provérbios 14:3 trazia o insensato como soberbo. Já o sábio é o quê? Fala com humildade. Diga. Provavelmente existem as duas formas que nós podemos usar para analogia. O insensato deve falar bastante e ordenar, enquanto que o sábio deve pensar, ouve bastante e fala pouco. Isso é uma característica presente nesses dois sujeitos. Exatamente porque ele precisa que a sua verdade seja seguida, por isso ele tem que falar bastante. Já o sábio não. A sua verdade ela não precisa ser de forma opressora passada aos outros. Ela é, independente do que os outros falem, independente do que os outros façam, a verdade do sábio é a verdade, portanto ela permanece depois que tudo passa. Eu tive um mestre que falava o seguinte: quem não lê, vira boi. Ou seja, fica só vendo estupidícias e falando bobagem e nunca se aprofunda. Isso é uma realidade. É o que está na segunda característica do sábio. Qual é a segunda característica do sábio? Valoriza o aprendizado e o conhecimento. Portanto, nunca é tempo demais para um sábio aprender algo novo. Ele está o tempo inteiro à busca de aprender mais. É uma estrada que começa quando ele nasce e termina só quando a vida acaba. O sábio sempre quer mais. Quer mais conhecimento, mais aprendizagem, mais estruturas novas com as quais ele possa crescer e ampliar a sua visão. Porque o sábio tem uma noção clara da sua limitação. Ele sabe o quanto de coisas ele não sabe. Essa é a característica marcante do sábio. Ele sabe que não sabe. E porque sabe que não sabe, está sempre aprendendo, sempre buscando. Terceira característica do sábio, Provérbios 14:15, os sábios são cautelosos. Ou seja, ele vai sondando as coisas para ver para onde elas apontam, de que jeito elas se desenham. E ele percebe que nem tudo está descortinado em cada situação. Por isso ele é cauteloso, ele fica sondando. Há diversos textos na Bíblia que apresentam características semelhantes a essa. Sede simples como a pomba, prudente como a serpente. Essa percepção de que há limitações na visão e de que você precisa esperar para que as coisas se desenhem de forma completa, faz parte da característica do sábio. O que mais? Os sábios são calmos. O texto aqui de Provérbios 14:29 e 33 traz a referência dessa calma, e lembrando que essa calma no texto de Provérbios, como outros textos da Bíblia, sempre está ligada a outras duas palavrinhas: mansidão e
perseverança. Portanto, calma, mansidão, perseverança são sinônimos no texto bíblico e mostram um desenho de que essa calma não é passiva, ela é ativa. Ou seja, a calma não é um fato de você ficar parado ali observando as nuvens para o resto da sua existência. Não, a calma é ativa. Ela é equilibrada, mas ela é ativa, perseverante. Mansidão e perseverança são a mesma palavra no texto bíblico. Quando principalmente a gente olha isso no Novo Testamento, nas referências que o Novo Testamento faz. A paciência, a mansidão, a calma, ou aos elementos que estão por trás dessas estruturas. Portanto, o sujeito que tem essa condição, ele tem autocontrole. Isso não é positivismo, ou seja, não é aquele controle positivista, é o controle no sentido do depositar a vontade e de agir na direção daquilo que é correto. Última característica, a quinta característica dos sábios, eles são compassivos e sensíveis. Por quê? Se ele tem conhecimento ou consciência da sua condição, ele espera o que tem a mesma condição. Portanto, ele é compassivo. Em vez de intolerante ou opressor, ele é compassivo. Ele aguarda. Aguarda o tempo do outro perceber que está na mesma condição. Faz parte das características, dos desenhos por trás da vida de um sábio. E aí várias referências que a gente viu, uma delas ilustrando o conceito do amor de Deus presente no coração daquele que sabe, daquele que é sábio. Que é o que a gente viu na semana passada, ou retrasada, já não me lembro, quando a gente olhou o resultado, acho que foi na semana passada, quando a gente olhou o resultado da justiça ou da justificação e da paz no coração daquele que crê. Produz uma série de questões, como o desejo de gloriar-se na glória de Deus, depois gloriar-se nas mesmas tribulações que Cristo passou, que leva a um modelo de perseverança, experiência e, por fim, esperança. Esse mesmo desenho está atrás dessa condição. Quando eu olho Deus por essa perspectiva, o amor de Deus é implantado no coração, por isso todas essas coisas são geradas. Que é o final de Romanos capítulo 5, os versos 4 e 5 principalmente. Dentro desse contexto, o segundo bloco da lição é, uma vez que a gente entenda que o processo da sabedoria depende do conhecimento e convivência com Deus, depende de uma percepção clara no coração humano de que eu tenho limitações, de que há pecado em mim e, portanto, há algo a ser resolvido. E entende a condição do outro, que vive os mesmos dramas. Uma vez que o sábio veja as coisas por essa perspectiva, como ele entende que Deus é? Como ele enxerga Deus? Que perspectivas ele passa a ter de Deus? Que é o resto da lição. Então, Provérbios 15 e Provérbios 16 vão mostrar esse outro lado da história, que é um lado mais teológico, um lado de compreensão de quem é Deus. E a primeira coisa que o texto do capítulo 15 vai trazer à tona é que esse Deus que conhecemos vê todas as coisas. Está em todos os lugares, acompanha tudo, conhece tudo. Portanto, o sábio percebe que ele tem à disposição dele um Deus assim. E entendendo que Deus é assim, o que faz o sábio? Se debruça diante desse Deus para aprender. Então, coisas importantes a respeito desse Deus na referência do que a gente vê em Provérbios 15. Primeiro, todo aquele que teme a Deus faz o quê? O busca. Nada melhor do que se entregar ao Espírito Santo, que ele tudo vê, envolve, protege, orienta. Então pedir ao Divino Espírito Santo para que habite em nós, em cada célula, mande o mal para lá, traga o bem na mente também e dirige nossos passos durante o dia, durante a vida. Porque aí nós, às vezes, mesmo tendo dificuldades, saberemos tomar o caminho correto. Eu acho que é uma forma do Espírito Santo de dirigir a vida. Sim, em parte.
Sim, em parte. Sob o ponto de vista da entrega, correto, mas não é tudo. Eu posso pedir todas as coisas para Deus. Se eu não buscar o conhecimento de Deus, essas coisas não virão de graça se intencionalmente eu não busco. Ou seja, o que o Espírito Santo se responsabilizou em fazer? Enquanto missão. Convencer o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele me convence do pecado, ele me mostra que eu preciso de algo. Que algo é esse? A justiça de Cristo que cobre o meu pecado. E ele me alerta do quê? Haverá um juízo. De que jeito eu posso me livrar desse juízo? Eu tenho que buscar a Deus. Então, o que o Espírito Santo também tem como missão? Me guiar na compreensão de toda a verdade. Só que se eu não busco, essa compreensão não vem. E, portanto, eu oro e essa oração é vazia. Se eu busco, ele faz o quê? Completa o que falta. Então eu busco e estou diligentemente buscando aprender de Deus. E eu oro, aí sim, dentro dessas condições, o que o Espírito Santo faz? Ele me mostra o caminho. Mas se eu não busco com diligência a verdade, eu oro e essa oração bate e retorna. Bate e retorna em que condição? De que a verdade está disponível e eu negligenciei a verdade. Portanto, não adianta buscar o conhecimento onde ele não está. Professor, o Espírito Santo diz que ele vai nos fazer lembrar o que nós aprendemos. Então, eu eu busquei aprender. Ele não tem como fazer lembrar aquilo que eu não aprendi. Ele faz e coloca em mim aquilo que falta. Então, se eu estudei até a página 3 e surgiu um problema na página 4, que eu ainda não cheguei, mas diligentemente eu estou buscando e vou chegar na página 4, mas o problema surgiu agora. O que o Espírito Santo faz? Pela página 1, 2 e 3, o que ele faz? Ele me guia a 4. Ele completa o que falta, até que eu chegue na 4. Então, o Espírito Santo se compromete comigo de caminhar comigo todos os dias, até a consumação dos séculos, nessa condição, de eu aprender a palavra e de ele me guiar, me iluminar a mente para compreender a palavra que ele mesmo inspirou aos profetas para escrever. Então, essa é a condição de vida do cristão. Vamos na sequência aqui. E depois lá atrás. Os olhos do Senhor abrindo o culto. Muitas vezes, nós, mesmo como cristãos, estamos fazendo coisas que não devíamos fazer porque ninguém está vendo. Ou mesmo no meio de pessoas, mas que não me conhecem. Aqui é onde é o caso de Tomé. Quer dizer, não me conhecem. Aí não mereceria o temor do Senhor chegar na minha mente, ver que Deus está vendo. Eu faço um monte de coisa errada que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E o problema é esse, porque o meu negócio vai ser com Deus, não com Deus. Se a gente voltar para o trabalho do Espírito Santo, é exatamente isso. Me convence do pecado, me convence da justiça, mas me convence do que também? Há um Deus que vê todas as... Tudo que está encoberto será descoberto. No final de Eclesiastes escreve isso. Tudo que está escondido será manifesto. Uma outra forma de dizer a mesma coisa, o verdadeiro caráter aparece quando se apagam as luzes. Essa é a realidade. Portanto, o sábio, ele tem essa percepção e vive dentro de um paradigma de contrição. Por toda a sua existência, o sábio vive de que jeito? Contrito. E ele vive na percepção constante da sua pecaminosidade, do pecado que reside nele. Mesmo que a sua vida esteja rendida a Deus, ele sabe que o pecado está lá dentro. E ele continua contrito. Mesmo que ele desenvolva toda a comunhão com Deus e viva debaixo dessa comunhão, ele se mantém contrito por toda a sua vida, porque ele sabe que o pecado está lá. Prontinho para voltar ao domínio, basta que ele baixe a guarda. Uma coisa interessante que complementa essa parte da revelação e da guia, Ellen White diz em uma de suas revelações que nenhuma luz nova é dada se a que foi revelada até o momento não é cumprida. Não é praticada. Não é praticada. Então, isso impede, na realidade, que novos conhecimentos venham para condenar ainda mais. Né? Sim.
Esse é o desenho da vida do sábio, da vida do cristão. Ou seja, cada conhecimento novo é conhecimento vivido. Portanto, ele vive o processo da comunhão no sentido de pedir poder para que aquela verdade que ele aprendeu possa se tornar realidade na sua vida. E por isso o conhecimento se amplia, tá? Até a eternidade. Esse é o contexto. Coisas importantes aqui. Se essa é a atitude do sábio e também é a disposição de Deus, qual é o trabalho de Satanás? Então vamos lá. Mesma lição, mesmo comentário da lição diz assim: Satanás queria fazer parecer como se o conhecimento do bem se mistura com o mal, fosse uma bênção, e que proibindo-lhes tomar do fruto da árvore, Deus os estivesse impedindo de um grande benefício. Ele insistia em afirmar que foi por causa das suas maravilhosas propriedades para comunicar sabedoria e poder que Deus os havia proibido de prová-lo. Qual é o papel de Satanás? Enquanto Deus tem uma postura clara, simples e direta do conhecimento e da verdade, o que Satanás faz? Ele amplia as possibilidades para que eu possa me confundir no processo. O único jeito de eu discernir entre a verdade e o erro é se eu me aprofundar na palavra de Deus. O erro de Eva, o erro de Adão foram exatamente esses. Eles não se aprofundaram na verdade de Deus. Deram ouvidos a uma nova verdade sem voltar à fonte para verificar se aquilo tinha sentido. Sim, sim. Você apresenta uma porção de opções, e essa porção de opções gera confusão. Se eu não voltar à verdade simples de Deus, eu não consigo discernir. E uma coisa curiosa é que ele sempre mistura verdade e mentira. Verdade e erro. Ele não apresenta o erro de forma exacerbada e completa, porque se fizer isso, raramente vai conquistar alguém, a não ser quem já esteja no erro. Então ele mistura as coisas para gerar a confusão. Uma vez gerada a confusão e escolhido errado, a partir daí começa o processo de aprofundar o erro. O texto do capítulo 15 fecha com uma discussão sobre a alegria de estar no Senhor, e a alegria do Senhor na condição do cristão. Então, o cristão fica alegre por que razão? O que provoca a alegria no coração daquele que é sábio? Conhecimento de Deus e o conhecimento de quem Deus é. Portanto, o sábio vive feliz. Vive feliz por quê? Porque ele sabe em quem ele crê. Não importa o que aconteça fora, ele sabe o quê? Quem é o Deus que está com ele. Então ele olha para os mesmos problemas que acontecem com todas as pessoas e acontecem com ele, mas para cada grande problema ele apresenta o tamanho do seu Deus. E por isso ele vive alegre. Ele não é louco, ele não é fora de si, ele não é um sujeito alienado, mas ele vive feliz, porque ele tem paz. Ele sabe o tamanho do Deus que enfrentará esses problemas. Portanto, entre aspas, o que eu vou falar, ele zomba dos problemas. Ele não zomba dos problemas por não reconhecê-los, ele zomba dos problemas por saber que não importa o tamanho do problema, Deus continua sendo maior do que aquele problema. E ele vive feliz, ele vive alegre. Nem todos. O senhor falou cristãos que creem em Cristo. Mas tem muitos cristãos que creem em Cristo, mais gente no meio. Que foram santificados, e o Papa está aí para santificar, não sei quando vai chegar a sua vez. Mas ele está santificando todo mundo. Essa crença de deuses, aos seres humanos, superficial, outra coisa, é que são razões de crer num Deus terrível, num Deus massacrador, etc. Então, tem que ter intermediários que vão lá e cutucar. Começa com a Virgem Maria, depois vai para santos e santos. Eu vi uma igreja em Roma, que devia ter 10 mil santos para não ficar fora ninguém, eles colocaram um santinho lá em cima nos pórticos das igrejas. Então, eles são cristãos, creem em Deus, mas de uma forma errada. Eu, quando era criança, tinha um terreno do lado
O cara respeitava o domingo, mas depois ele começou a respeitar um outro. Comprou o terreno, começou a respeitar o sábado. E eu massacrei aquilo do sábado, eu disse, você está no inferno, isso acabou, desrespeitou o domingo, acabou. E não é que eu não fui encontrar uma namorada, que tinha uma igreja, uma família bem cristã, que é adventista, me levaram para cantar, me levaram para isso, até eu saber onde estava lá. E realmente, os adventistas têm essa facilidade. E o bom saber o caminho das pedras. Duas coisas importantes. Ter nome de cristão não faz ninguém cristão. Não. Então, uma coisa é ser cristão, outra coisa é ter nome de. Então, quando a gente fala em cristão, cristão é aquele que faz o quê? Segue a verdade do Cristo que ele diz crer. E busca essa verdade de forma completa. Portanto, ter nome de cristão não significa ser cristão. E a grande questão sobre o insensato é exatamente essa. É que ele tem o nome de, e porque tem o nome dele, ele se acha. Esse é o drama. O problema do insensato é esse. Ele tem uma verdade, que é uma verdade que ele mesmo construiu ou recebeu por tradição, e ao fazer isso, ele define, essa é a verdade que me vale. E ele não vai à fonte. Portanto, ele só tem o nome de cristão. Ele não é cristão E esse de fato. acaso eu encontrar alguém de uma outra família e chegar, e ela nunca forçou, mas aos poucos eu fui vendo. De novo, a verdade do cristão, Quando ela é eu a primeira. acredito muito no Espírito Santo, se dirige a vida da pessoa. Sim. Isso é fato. O que a gente tem que lembrar, a verdade é uma verdade que, em primeiro lugar, tem que ser vivida, para depois poder ser pregada. Qual é o problema de Laodiceia? Lembra das características do insensato? Qual é a primeira característica do insensato? Soberba. Qual é a primeira característica de Laodiceia? Rico sou, de nada tenho, falta. Soberba. Qual é a consequência desse modelo de soberba? Para onde vai a igreja de Laodiceia? Ela acha que enxerga, ela acha que tem, ela acha que está salva, porém ela não vive essa salvação. E aí qual é o resultado? Deus faz o quê? Tem ânsia ao ver. Você morna. Ou seja, tem toda a verdade, mas não vive toda a verdade. E, portanto, aquilo que ela fala não é coerente com o que ela vive, e por não ser, o que acontece? Tem um resultado. Esse resultado é ânsia. Que é o resultado na vida de qualquer um de nós quando encontra um sujeito que se acha. Quando você encontra alguém que se acha, qual é a sensação que você tem? Asco, aversão, nojo, no mínimo, encheu as paciências. Essa mesma sensação que Deus tem com Laodiceia. Apesar de Deus amar Laodiceia ao ponto de estar batendo a porta esperando que abra, a sensação que ele tem de início é asco. Qual é o resultado para Laodiceia se salvar? Qual é o pedido de Deus para que Laodiceia se salve? Compra ouro de verdade, compra colírio para enxergar e compra roupa porque está nu e não percebeu. Esse é o desenho de Deus para Laodiceia. Se a gente olhar o desenho do nécio e o desenho do sábio, é exatamente a mesma coisa. Portanto, ter nome de cristão não basta. Uma outra coisa interessante na parte da alegria do cristão é que a alegria do cristão está mais no dar do que no receber. Portanto, está mais no que ele partilha do que ele de fato tem. Lembrando que esse é o conceito da palavra bênção. Quando Deus abençoa alguém, ele abençoa para quê? Para que seja canal de bênção. Portanto, o cristão é conduto. E aonde está a alegria dele? Quanto mais coisas passam por ele para os outros. Essa é a visão de vida que o cristão tem. E aí a pergunta: quem não estaria disposto a conhecer a verdade de um cristão assim? Cuja essência de vida é dar, partilhar. Qualquer pessoa estaria disposta a escutar o que esse sujeito tem para dizer. Esse é o desenho da alegria do cristão. A alegria do cristão reside nas pessoas. Falamos disso semana passada.
A alegria do cristão é gente. Quanto mais gente, melhor. Quanto mais gente seguindo Deus, melhor. Portanto, a alegria do cristão reside nas pessoas que esse sujeito traz para Deus, para os caminhos de Deus. Portanto, não há sentido na vida de um cristão que não está trabalhando em função da salvação de outros. O sentido da vida do cristão é esse. Por isso, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quando eu partilho salvação, cada pessoa que aceita a salvação produz mais alegria no coração do cristão. Pastor, o último texto da lição, a lição de sexta-feira, Sim. o senhor White tem aqui uma orientação muito interessante que eu acho que valeria a pena ser lida para a classe. Sim. Por favor. Eu mesmo bem. Coisa alguma? Coisa alguma tende mais a promover a saúde do corpo e da alma do que o espírito de gratidão e louvor. É um positivo dever resistir à melancolia, às ideias e sentimentos de descontentamento, dever tão grande como é orar. Se nos destinamos ao céu, como poderemos ir qual bando de lamentadores, gemendo e queixando-nos por todo o caminho da casa de nosso Pai? Os professos cristãos que estão sempre se queixando e que parece julgar que a alegria e a felicidade sejam pecado, não possuem genuína religião. Muito bem lembrado o texto. Pergunta, como viver assim? Como é possível viver desse jeito? Tendo em vista a vida eterna. Se eu só tiver como perspectiva a vida eterna para viver desse jeito, é barganha. Sabe, há um risco na questão da concepção da tristeza ou da alegria. O risco da concepção da tristeza e da lamúria é esse que está presente no texto. O risco oposto, que é a concepção falsa de alegria, é a banalização de tudo. Ou a barganha. Aonde está a verdadeira essência da alegria do cristão? Ter a certeza de que problemas nós temos, questões a resolver sim, mas ter essa verdadeira fé que Deus vai resolver, porém eu vou fazer a minha parte. Eu estou fazendo a minha parte, então eu vou deitar tranquila, eu sei que cedo ou tarde a questão se resolverá. Eu vou ampliar esse conceito. Isso é um pedaço, é um terço do conceito. Por que é um terço do conceito? Porque ele ainda está focado em quem? Em mim. Eu confio em Deus que Ele vai resolver o meu problema. Ainda eu estou focado em mim. É verdade, eu tenho que confiar e de fato Ele vai fazer o melhor. Isso é fato, mas isso é um terço da solução. O outro terço da solução está onde? Em eu continuar buscando Deus, ou seja, em continuar me aprofundando no conhecimento de Deus e da sua verdade. Mas isso também é só um terço da solução. Quando é que de fato a alegria se manifesta? Quando eu pego essas duas coisas, a primeira me produziu experiência, me produziu perseverança. A segunda me produziu o quê? Discernimento e compreensão. Quando eu vou à salvação de outro, isso me produz o quê? Esperança. Quando eu de fato chego a pegar essas duas coisas, a experiência, que vem do sofrimento ou das dificuldades enfrentadas com Deus, lidas pela forma correta, que é o conhecimento pleno da verdade de Deus, partilhado com alguém que precisa tanto ou mais do que eu, o que eu percebo? Deus continua agindo e eu fui instrumento. Isso produz alegria. Ou seja, a verdadeira alegria do cristão está em perceber que tem saída. E essa saída reside na ação do cristão para com o seu semelhante e a atuação de Deus na salvação do semelhante. Porque aí o que eu começo a perceber?
Eu começo a perceber que os outros têm tantos problemas quanto eu ou mais, mas tem saída. E quando Deus resolve isso, eu me alegro na solução. E aí sabe o que aconteceu com o meu problema? Ficou lá, porque eu estava trabalhando no problema do outro. E o meu ficou lá, e quando eu volto, das duas uma, eu descubro que ele ainda está lá, portanto Deus ainda tem coisas para resolver. Ou eu percebo que não era um problema tão grande assim e se resolveu. Ou eu percebo que eu aprendi com aquele problema para poder partilhar com o problema do outro. E a vida começa a adquirir um outro contexto, que é um contexto não de leviandade com as coisas ou de banalização das coisas, mas um contexto de foco adequado para as coisas. Quando eu percebo que as outras pessoas necessitam de salvação e eu sou instrumento disso. E aí eu começo a me desligar um pouco, ou se não bastante, das coisas desse mundo para me preocupar com as coisas do outro mundo, mas não as coisas que tem no outro mundo, mas as que eu vou levar para lá. E quais são as coisas que eu vou levar para o outro mundo? O meu caráter e as pessoas que eu levar comigo. Porque é só isso que vai para lá. Quando eu estou pensando em levar essa mensagem dessas pessoas, em levar essas pessoas para a salvação, eu não estou pensando na vida eterna? Sim, mas não sob a perspectiva do que eu vou ganhar na vida eterna, mas do que eles vão ganhar estando lá. Junto comigo. Sim. Portanto, a minha alegria está no quê? Na partilha, e não no que eu ganho. É só para a gente... O grande problema na incompreensão dessa frase é o desequilíbrio entre as coisas. Lembra, a Bíblia não disse para eu amar o outro mais do que a mim mesmo, e nem a mim mesmo mais do que o outro, mas amar o outro como a mim mesmo. Qual é a coisa de que eu mais necessito? Salvação, vida eterna. Qual a coisa de que o outro mais necessita? Salvação, vida eterna. Portanto, o que é amar ao outro como a mim mesmo? Salvá-lo. Buscar salvá-lo. Essa é a dimensão. Professora? Comentário aqui, ela pergunta: mesmo na terra podemos fluir alegria como uma fonte inesgotável, porque se nutre das correntes que emanam do trono de Deus. Eduquemos, pois, o coração e os lábios a entoar o louvor de Deus por seu incomparável amor. Eduquemos a alma a ser esperançosa e a permanecer na luz que irradia da cruz do Calvário. Nunca devemos nos esquecer de que somos filhos do celeste Rei, filhos e filhas do Senhor dos Exércitos. É nosso privilégio manter o calmo nervoso em Deus. Amém. Parte do desenho da vida do cristão. Que reino tem Deus? Alegria, felicidade, amor, paz. Então nós, quando rezamos o Pai Nosso, dizemos: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Todo esse reino de alegria e felicidade que nós temos. Que parte do reino eu quero quando eu peço isso? Que parte do reino eu quero quando eu peço isso? Venha a nós o vosso reino ou o seu reino. Essa é a pergunta crucial que vem do conhecimento da palavra de Deus. Quando eu peço o reino de Deus, eu tenho que lembrar que ele vem por completo, ele não vem só um pedaço. Ele vem inteiro. Ele vem inteiro para esse tempo, para vir inteiro no tempo vindouro. Portanto, a felicidade perfeita e completa, no sentido amplo da isenção completa do mal, virá quando? Lá. Agora, eu posso ter aquela felicidade aqui a despeito do mal existir. Então, quando eu peço o reino, eu tenho que lembrar que eu pedi o reino e com o reino vem a guerra. Porque o reino de Deus implantado no coração daquele que crê amplia a dimensão do conflito, que é o conflito real entre o bem e o mal. Então, quando eu peço o reino, o que eu tenho que estar ciente? De que o conflito começou. Ele já existia e eu não tinha conta disso. Quando Deus vem ao coração, o conflito de fato se instala. E a partir daí ele se instala por quanto tempo? Por toda a minha vida até que Cristo venha. Daí a necessidade da comunhão e da percepção correta do louvor, como a professora Daisy levantou no texto do comentário da lição de alegria. Eu admiro a maturidade de alguns personagens bíblicos. O Jó não tinha perspectiva, ele disse: a vida que Deus me mate, e ele teve um final muito legal. Os
amigos de Daniel, não sei se eu vou queimado ou não importa. mas eu vou Ajoelhar um pouco. dizer que Deus livrou. A gente vê, Daniel foi a mesma coisa, foi. E a gente vê alguns personagens, como Moisés, que subiu no monte, Deus falou, olha tudo aquilo lá. Ele não vai, Deus não queria nada. Mas Deus tinha guardado para ele ser ressuscitado depois. Mas aonde estava a alegria de Moisés? A alegria de Moisés está que antes dele subir o monte, ele reuniu todo mundo e disse: tua porção é essa, teu cantinho é esse, teu terreno é esse, teu terreno é esse. Despediu de todo mundo e falou: sejam felizes. Aonde estava a felicidade de Moisés? Eu consegui pôr o povo aonde o povo tinha que estar. Onde estava a felicidade de Moisés? Nas pessoas por quem ele deu a vida. Por isso Moisés é um exemplo fantástico do que Cristo faz. E por isso Moisés ressuscita alguns momentos depois de descansar. Porque a alegria dele estava no foco correto. Mas onde estava o foco de João Batista? Quando ele tem dúvida se ele avançou o sinal, o que ele pede para os discípulos deles fazerem? Vai lá e vejam, e perguntem a ele se é ele mesmo ou se havemos de esperar outro. Aí Jesus respondeu para eles teologicamente: vai lá e conta para eles que sou eu mesmo. Foi isso que Jesus falou? Não, Jesus chamou aqueles sujeitos e falou: venham e vejam. E o que eles viram? Os cegos vêm, os mudos falam, os coxos andam. Quando ele vê o que acontece, quando cada um daqueles discípulos de João vê o que está acontecendo no mistério de Jesus, eles voltam e contam para João o que eles viram. Como é que fica o coração de João? Em paz. As pessoas estão sendo salvas. Posso descansar. Isso dá foco. Enquanto a gente não aprender definitivamente que o foco da vida do cristão nesse mundo está no outro, no sentido da salvação do outro, a gente não atinge esse patamar de alegria e esse patamar de entrega. Porque não tem como. A vida do cristão reside na salvação do outro. É a única razão pela qual estamos respirando. Uma vez que já estamos salvos, a única razão para continuarmos respirando é a salvação do outro. Enquanto isso fizer sentido na vida, haverá alegria. Enquanto isso não acontece, nosso foco se desvia para outras questões. Isso é muito importante de se entender. A lição fecha e com isso a gente termina descrevendo a soberania de Deus. Por que é importante ter noção da soberania de Deus? Porque nem sempre as coisas vão terminar do jeito que a gente achava que terminariam, nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente gostaria que acontecesse, mas elas sempre acontecerão do jeito que Deus deseja. Portanto, o cristão ele vive sob uma outra perspectiva, a perspectiva de que uma vez que ele entregou a vida para Deus, não importa mais o final, porque todo final é bom. Não importa se esse final é perder a cabeça como Paulo perdeu, ou morrer crucificado como Pedro, ou se é descansar tranquilo como Moisés. Não importa. Todo final é um final bom. Bom sob a perspectiva da salvação. Ou seja, nada acontece com os filhos de Deus sem que isso produza salvação de pessoas e alegria no coração de Deus. Portanto, viver debaixo da soberania de Deus é entender que o desenho é dele, não é meu. A minha responsabilidade é continuar a missão, continuar seguindo a missão. Como vai terminar, não é da nossa competência, é da competência de Deus. Não, é absoluto. A soberania de Deus, ela é exercida na minha vida a partir da minha vontade. Eu escolhi que eu não quero mais a minha vontade, eu quero a dele porque eu não enxergo de forma completa. Quando eu escolhi isso, eu tenho que me preocupar com o final? Não, eu escolhi pôr na mão dele o direcionamento. Ah, isso significa que agora eu sou robozinho de Deus? Não, eu posso escolher me afastar dele qualquer hora que eu quiser. Eu continuo livre, eu só não quero. Eu descobri que não vale a pena. E eu me tranquilizo no fato de que não vale a pena. Portanto, eu me entrego de forma completa.
E mesmo quando eu erro, o que ele continua fazendo? Me buscando outra vez. E eu posso voltar. Portanto, é escolha mesmo. É livre-arbítrio de fato. Em quem não tem livre-arbítrio? No insensato. Porque ele vira marionete de Satanás no exercício abúlico de uma vida. No exercício sem vontade. Ou seja, escravo mesmo. Escravo do pecado. Agora eu posso escolher ser servo de Deus. Ou escravo do pecado. A escolha é minha. O servo é voluntário. O escravo é cabresto. A dimensão da vida é essa. O curioso é, só essas duas escolhas. Ou eu sou escravo de Satanás, ou eu sou servo de Deus. Não há uma terceira via de falsa liberdade pregada por Satanás. O tolo acredita que existe essa terceira via. De que ele pode ser livre sem nenhum dos dois. Isso não existe. Ou é um lado, ou é outro. Não tem meio termo. Do lado de cá, a vida, a alegria. Do lado de cá, a morte e desilusão. Mesmo que durante algum tempo pareça que haja vida e alegria. Mas elas são passageiras, são circunstanciais. Aqui, elas são eternas. Que Deus nos abençoe para que a gente perceba isso e faça a escolha de sabedoria da dependência completa de Deus. É o meu desejo para vocês e para mim. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida, pela certeza que temos do amor maravilhoso de Deus em ofertar seu Filho em nosso favor. Te agradecemos também pela sabedoria que provém da Tua Palavra, do exemplo de Cristo, da natureza, mas acima de tudo pedimos que essa sabedoria invada o nosso coração, dominando a nossa vida, dando-nos a condição e a percepção correta das coisas e o discernimento do mal e do bem. Te pedimos que o Teu poder nos faça praticar o bem e aperfeiçoarmos no nosso caráter a Tua imagem e semelhança. Dá, Senhor, que a proximidade contigo nos permita proclamar o Teu Evangelho através da nossa vida e através da nossa mensagem, para que outras pessoas possam ser salvas em Teu nome. Tudo isso te pedimos na confiança e nos méritos de Jesus. Amém. Sublime amor, amor.